Olá, meu nome é Dan Viola, eu sou ortopedista e pesquisador da Unifesp do Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente eu trabalho como pesquisador no Laboratório de Pesquisas de Ortopedia e Biomecânica da Columbia University. Gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como trabalhamos a ciência básica em ortopedia e o que temos de promissor com o tratamento de doenças degenerativas da coluna. Não tenho nenhum disclosure a apresentar, nenhum conflito de interesse no preparo dessa aula. Primeiramente, a dor lombar é um sintoma muito comum, com predomínio em adultos e idosos. Estima-se que a prevalência de dor lombar na população mundial é 7%. De 1990 até 2015, observamos um aumento no número de pessoas com algum déficit devido à dor lombar baixa. Aproximadamente 40% da população sofre ou vai sofrer com dor lombar durante a sua vida. Nesse mapa, canto inferior direito, temos um estudo recente da Nature que mostra que a dor lombar baixa é uma das principais causas de perda de anos de trabalho com incapacidade, especialmente acometendo populações de alta renda e alta renda média. Os discos intervertebrais são um complexo fibrocartilaginoso que conecta os corpos vertebrais adjacentes. Já é bem reconhecido na literatura que a degeneração aumenta com a idade, sendo que mais de 80% dos casos têm doença degenerativa discal ocorrem em indivíduos acima de 50 anos. De forma bem simplificada, os discos são como coxins fibroelásticos que apresentam suporte periférico de fibras de colágeno, que chamamos de ânulo fibroso, e no centro temos uma região rica em matriz extracelular e proteoglicanos, com pouca vascularização, que chamamos de núcleo pulposo. Mas o que causa a degeneração discal? Em uma escala macro, podemos dizer que a degeneração discal é caracterizada pela perda da integridade estrutural, incluindo a degradação da matriz extracelular do núcleo pulposo, morte celular inesperada e perda de altura discal. Já em uma escala micro, temos que a degeneração discal ocorre através de padrões moleculares associados a danos, os famosos DAMPs. A tradução fica meio estranha, mas de fato são moléculas residentes nas células que são liberadas a partir de qualquer dano ou morte celular. Essas moléculas ativam o sistema imune inato e promovem uma resposta inflamatória patológica. Nessa contextualização, temos que as DAMPs promovem uma sinalização inflamatória exacerbada e migração de células imunes. Como resultado dos DAMPs e da cascata inflamatória, temos a liberação de inúmeras citoquinas pró-inflamatórias. Essas citoquinas, elas atuam direta e indiretamente no processo de degeneração e já é bem reconhecido que o processo inflamatório está muito exacerbado nos discos degenerados. Algumas citoquinas, como a interleucina 4, a 6, a 12 e o interferon gama, atuam diretamente reduzindo o número de células do núcleo pulposo e deterioram o microambiente do disco. Com o processo inflamatório de longo termo, há o recrutamento de mais células inflamatórias, o que exacerba o processo. Frente a todo esse processo inflamatório, com liberação de muitas toquinas, não é surpreendente que haja um aumento da produção de fatores álgicos. Sabemos que a dor está relacionada às alterações degenerativas e tem relação com o grau de degeneração. Vários questionários de qualidade de vida, como o Overstreet, estão correlacionados com o grau de degeneração. Outro dado interessante é que 87% dos pacientes com dor lombar persistente apresentam algum grau de degeneração discal. Em uma situação fisiológica, somente a camada externa do ânulo fibroso é inervada. Com a progressão da degeneração discal, ocorre o neocrescimento desordenado de raízes nervosas para dentro do disco e nas placas terminais. Os principais indutores desse processo são o TNF-alfa, a interleucina 1, a 37 e a 39. Entretanto, devemos ter em mente que nem todos os pacientes com degeneração discal são sintomáticos. Isso é muito importante na hora de planejar tratamento e decidir quem deve ser tratado e como deve ser tratado. O porquê isso ocorre ainda é um gap no conhecimento científico. Deixo aqui minhas palavras como ortopedista e cirurgião, além de pesquisador. Nunca podemos tratar um exame, ou pior, o laudo de um exame. É importante avaliar as queixas e o quadro clínico do paciente antes de tratar. E como é a pesquisa básica em degeneração discal? Ao nível celular, as pesquisas são realizadas em culturas de células, que podem ser humanas ou de outras espécies. Hoje em dia, temos condições de realizar culturas de tecidos com a utilização de equipamento chamado bioreactor, simulando temperatura, hidratação, concentração de moléculas e de gases, além de permitir aumentar e diminuir a pressão sobre as células, da mesma forma que ocorre nas células do disco sob as forças de compressão da coluna. Outra forma de estudo é realizar as análises biomecânicas em tecidos ex vivo. Podemos fazer muitas avaliações biomecânicas e quantificações desses tecidos. Já quando necessitamos utilizar pesquisas em vivo, temos três principais tipos de modelo. O primeiro modelo que utilizamos é a punção com agulha ou lesão direta na coluna. O segundo modelo é mecânico, submetendo o animal a estresse anormal no disco, com mecanismos de flexo-extensão ou mesmo de compressão. E o terceiro modelo é a degeneração espontânea, que baseia-se na engenharia genética, com a tecnologia de ligar e desligar genes pró-degenerativos, pró-inflamatórios ou mesoprotetores. Muitas medicações têm sido estudadas para tratar a degeneração discal. O foco dos tratamentos são as citoquinas, os genes e as proteínas derivadas do processo inflamatório e do processo degenerativo.
Primeiramente, podemos citar as injeções intradiscais de proteínas, como o BMP. Apesar de demonstrar algum resultado positivo, foi observado efeitos colaterais e o efeito biológico do tratamento foi muito curto. A terapia genética é uma realidade em laboratório e em outras doenças como linfomas. Esse tipo de tratamento vale a pena ficar de olho para o futuro. Os genes podem ser inseridos ou editados através de vetores virais ou mesmo de tecnologia CRISPR. Com esse tratamento, pode ser possível manipular o pathway da inflamação. Quanto às terapias celulares, têm sido utilizadas células mesenquimais primitivas de gordura e PRP de medula óssea. Especialmente, eles são utilizados após uma cultura celular. Os dois tratamentos demonstram alguns resultados positivos, como nesse paper do JBS de 2021. Entretanto, as respostas sistêmicas ainda não estão totalmente compreendidas e necessita mais estudos para termos segurança no seu uso. Temos ainda a estimulação elétrica não invasiva como um meio de diminuir o processo inflamatório. Esse tratamento não demonstrou até agora um grande efeito anti-inflamatório. Existem alguns grupos utilizando no mundo, mas ainda não há um equipamento seguro e efetivo. Quanto às drogas senolíticas, também utilizadas em outras doenças, temos o dasatinib e o quercetin, também com poucos estudos ainda sem resultados práticos. Um outro grupo interessante de drogas são os inibidores de TNF-alfa, como o infliximab e o atistrin. Essas drogas atuam na cascata inflamatória e podem ser um bom palpite para uso clínico no futuro próximo. Já os inibidores de interleucina 1 são baseados no antagonista natural da interleucina 1 e têm algum efeito sobre regeneração, porém menos eficaz que os inibidores de TNF-alfa. A proteína de mineralização 1 regula a osteogênese e a condrogênese, atuando na produção do colágeno tipo 2. Ela demonstrou algum efeito sobre a expressão do TNF-alfa através de feedback negativo. Já o SHOC2 é um gene que mostra expressão inversamente proporcional ao TNF-alfa. Está sendo bastante estudado, pois pode ser uma via alternativa de tratamento para essas e outras doenças ortopédicas. A molécula que todos gostariam que funcionasse muito, o resveratrol, é um polifenol do vinho tinto e tem efeito antioxidante bastante conhecido. Os estudos iniciais demonstram um efeito maior no auxílio ao controle da dor discogênica do que no tratamento degenerativo. Algumas moléculas já estão em trials clínicos e podem surgir num futuro próximo como alternativa ao tratamento, ou mesmo serem incorporadas na nossa prática diária. Quanto aos inibidores de TNF-alfa, temos o infliximab e o etanercept, sendo que o infliximab aparentemente tem melhores resultados. Quanto ao PRP, sempre fica a crítica de que se não for processado e não houver cultura adequada de células, podemos injetar algo que é um coquetel de fatores sem saber o que de fato está funcionando. Por último, temos os inibidores de NGF, que é uma das citoquinas que regula o caminho da dor. Alguns serviços estão pesquisando seu uso e o tanezumab com algum efeito benéfico. Entretanto, os efeitos colaterais não foram desprezíveis e alguns trials pararam precocemente. Quanto às pesquisas cirúrgicas, eu ressalto duas. A primeira é o modelo experimental sobre lesão no ligamento flavo. Sabemos que a hipertrofia do ligamento flavo é um dos responsáveis pela estenose de canal. Por outro lado, vários procedimentos cirúrgicos levam à lesão pontiforme do ligamento flavo. Nesse modelo experimental, estudamos o que ocorre na fase aguda em um período intermediário após a lesão pontiforme do ligamento. Foi um modelo experimental em vivo com cirurgias em ratos. Foi utilizada uma metodologia similar à utilizada em cirurgias humanas, com radioscopia e microscópio cirúrgico. Como resultado, obtivemos que na fase aguda, os ligamentos respondem com diminuição do tecido elástico, aumento do colágeno no ligamento flavum e aumento nos genes marcadores de hipertrofia. Os resultados demonstraram que uma lesão tipo punção pode levar a grande processo inflamatório nas fases iniciais e processo de hipertrofia do ligamento nas fases tardias. Essa é uma pesquisa animal única, talvez o início de uma nova linha de pesquisa, e o seu dado final não pode ser tomado como uma verdade absoluta até que seja reproduzido outras vezes e com resultados consistentemente semelhantes. Entretanto, liga um alerta para o grande volume de procedimentos que realizamos com lesão do ligamento. Talvez no futuro esteja claro que não devemos fazer isso. Talvez esteja claro que fazer isso não causa mal nenhum na coluna, mas eu trouxe como exemplo de como uma pesquisa básica pode ter seu resultado extrapolado para o mundo clínico cirúrgico. Por fim, trago uma discussão bastante interessante sobre projetos de troca de disco. Hoje em dia existem próteses de disco. Na prática, essa cirurgia é realizada há pelo menos 20 anos. Entretanto, as próteses disponíveis atualmente são totalmente sem efeito biológico. Hoje em dia, muitos laboratórios de pesquisa ao redor do mundo estão pesquisando formas de criar um novo disco em laboratório e substituir o disco degenerado. A ideia é ser um disco vivo, com células de efeito biológico. Existem muitos protocolos de pesquisa, eu estou envolvido em um deles, e acredito que essa área é bastante promissora. As pesquisas que temos nessa área de trocar o disco vão ao mesmo sentido de pesquisas que temos em laboratórios de cartilagem para articulações. Os conceitos são muito semelhantes. Desde 2008, existem pesquisas sérias sobre esse tipo de implante, totalmente biológico, com propriedades mecânicas e biológicas próximas de um disco original ou selvagem. São utilizados diversos materiais para criar o scaffold. Os mais modernos são impressos em impressora 3D e depois o disco é semeado com células de cultura de ânulo fibroso e de núcleo pulposo. Os discos ficam em cultura para as células semeadas se desenvolverem e depois são implantados no animal. Os resultados são bastante promissores e isso pode ser uma realidade nos próximos 10, 15 anos, talvez até antes. Trouxe aqui um exemplo do disco mais moderno que está publicado
para ver que na histologia ele é muito semelhante ao que seria um disco original. Por fim, a pesquisa básica vem auxiliar e trazer bases sólidas para o desenvolvimento de pesquisa clínica. Pode ser que tudo dessa aula seja uma realidade em 10 anos, ou pode ser que nada evolua e os caminhos sejam outros. O fato é que somente buscando respostas de forma científica podemos chegar a resultados que possam ser incorporados à nossa prática diária. Estou à disposição para discutir e comentar qualquer dúvida. Muito obrigado a todos.